Uma VPC ou nuvem virtual privada é uma rede composta por sub-redes isoladas que são conectadas e gerenciadas através de um mesmo roteador virtual. Então, para criar uma VPC, devemos selecionar essa opção, especificar um nome e uma descrição, a zona, a faixa de IPs, o CIDR. Nesse caso, vamos especificar 10.0.0/16, a oferta da VPC e devemos confirmar a operação. Então, a VPC foi criada com sucesso, podemos acessar os seus detalhes. Aqui podemos observar, por exemplo, o CIDR da VPC, o seu nome, a sua descrição, o seu ID. Nós podemos editar os seus detalhes. Também podemos reiniciar a VPC e realizar a exclusão da VPC. Dentro da VPC, podemos criar as sub-redes isoladas, que também são chamadas de camadas ou ainda de tiers. Para acessar o formulário de criação, devemos acessar a aba de redes e selecionar a opção adicionar nova camada. Aqui devemos especificar um nome para a camada, a oferta de rede, o gateway e a máscara, que vão definir a faixa de IPs da sub-rede. Então o gateway será 10.0.0.1, a máscara será /24 e a ACL da camada. A ACL é a Access Control List, ou ainda a lista de controle de acesso. A ACL no CloudStack basicamente é um conjunto de regras que permitem ou bloqueiam o tráfego que passa pela rede, e ela será apresentada com mais detalhes durante o vídeo. Por padrão, existem duas ACLs, a Default Allow, que permite todo o tráfego, e a Default Deny, que bloqueia todo o tráfego. Então, por hora, vamos criar a camada 01 com a ACL Default Deny e vamos confirmar a operação de criação da camada. Então, a camada foi criada com sucesso. Podemos, então, acessar a aba de redes e acessar a camada recém-criada. As ações possíveis aqui são as mesmas de uma rede guest normal. Podemos editar a rede, podemos reiniciar a rede e podemos realizar a exclusão da rede. Além disso, também podemos alterar a ACL utilizada pela rede ao selecionar essa opção. A camada também pode ser acessada por meio da página de redes guest. Então, ao acessarmos a seção de redes guest, temos a camada 01 disponível para ser acessada. Conforme brevemente explicado anteriormente, uma ACL é um conjunto de regras que permitem ou bloqueiam o tráfego que passa pela rede. Essencialmente, ela funciona como uma junção das regras de saída de uma rede guest com o firewall de um IP público, mas destinada às camadas. Sendo assim, ela pode ser utilizada para liberar ou para restringir a comunicação entre a internet e as camadas e entre as próprias camadas. Então, ao acessarmos a VPC, na aba Lista de redes ACL, estão listadas todas as ACLs disponíveis na VPC. Para criar um conjunto de regras personalizado, devemos selecionar essa opção. Na criação, é necessário informar o nome e a descrição para o conjunto de regras e confirmar a operação. Após criada, podemos acessar a ACL. Para definir as regras, devemos acessar a aba Lista de regras de ACL e selecionar essa opção. Basicamente, cada regra define um protocolo e as portas afetadas, se o tráfego é de entrada ou de saída e se esse tráfego deve ser permitido ou negado. A lista de CIDR, que representa a faixa de IPs para a qual a regra deve ser aplicada. Também, cada regra possui um número, pois as regras são avaliadas em ordem do menor para o maior número. Ainda sobre o formulário de adição de uma regra de ACL, a porta de início e a porta final podem ser especificadas para os protocolos TCP e UDP. Para o protocolo ICMP, podem ser especificados o código ICMP e o tipo ICMP. Ainda, caso no campo protocolo seja selecionada a opção Todos, todo o tráfego de entrada ou de saída será englobado.
Então, caso seja necessário permitir conexão via SSH para todas as máquinas de uma camada, podemos criar uma regra que permite a entrada de fluxo TCP na porta 22 a partir de qualquer IP de origem. Também aqui podemos especificar uma descrição, tráfego de entrada SSH, e ao confirmar a operação, essa regra será adicionada. Agora também devemos especificar o tráfego de saída, então vamos permitir um tráfego de saída através do protocolo TCP na porta 22 para qualquer IP destino. E vamos especificar também a descrição, tráfego de saída SSH. Então a regra foi adicionada com sucesso. É possível também adquirir um IP público para a VPC. Então devemos acessar a VPC e a aba IPs públicos e selecionar a opção adquirir novo IP. No formulário vamos selecionar o IP 192.168.122.20 e confirmar a operação. Ao acessar o IP público, observamos que temos as mesmas opções que foram apresentadas anteriormente para IPs públicos associados à rede guest, porém não existe a opção de firewall, visto que o tráfego está sendo controlado pela ACL. Então, para o IP público recém-adquirido, vamos acessar a aba encaminhamento de porta e especificar o encaminhamento da porta pública 22 do IP público para a porta privada 22, protocolo TCP. Vamos adicionar a VM. Como esse IP público está atrelado a VPC, devemos selecionar a camada da VPC e, em seguida, selecionar a VM e confirmar a operação. Então, a regra de encaminhamento de porta foi adicionada com sucesso. No cenário atual, mesmo com o encaminhamento de porta definido da porta pública 22 desse IP para a porta privada 22 dessa VM, nós não vamos conseguir realizar a conexão SSH com essa VM. Então, para demonstrar, eu vou acessar um terminal e vou tentar realizar a conexão SSH. Porém, ela não é realizada com sucesso. Isso acontece basicamente pois essa VM está associada a essa camada. Essa camada, por sua vez, está associada a essa ACL, a ACL Default Deny. Essa ACL Default Deny, ela basicamente nega todo o tráfego de entrada e nega todo o tráfego de saída. Portanto, nós não vamos conseguir realizar a conexão SSH. Nós devemos acessar a camada em questão, a camada 01, e selecionar essa opção para substituir a lista ACL para a lista ACL que nós criamos. Então, nós criamos a lista ACL VPC01, devemos confirmar a operação. Então, a ACL foi trocada com sucesso, agora a ACL dessa camada é a ACL VPC01. Então, ao acessarmos o terminal novamente e tentarmos realizar a conexão SSH, nós vamos conseguir realizar a conexão com sucesso. Então aqui estou logado já na VM Ubuntu VM01. Em relação à numeração das regras de ACL, vale frisar que regras com números menores possuem mais prioridade do que regras com números maiores. Então, nesse cenário, por exemplo, temos a regra com número 1 que permite tráfego de entrada TCP na porta 22 e temos a regra número 2 que bloqueia todo tipo de tráfego de entrada. Então, como a regra que permite tráfego de entrada do protocolo TCP na porta 22 possui número menor do que a regra que bloqueia todo tipo de tráfego de entrada, nós vamos conseguir nos conectar normalmente via SSH na VM. Então vamos acessar um terminal e vamos executar o SSH e conseguimos nos conectar normalmente na VM. Agora, nesse novo cenário, a regra que bloqueia todo tipo de tráfego de entrada
tem um número menor do que a regra que permite tráfego de entrada TCP na porta 22. Portanto, essa regra que bloqueia todo o tipo de tráfego de entrada terá prioridade. Então, para demonstrar, vamos acessar um terminal e tentar executar o SSH na Ubuntu VM. E nós não vamos obter sucesso nessa operação, visto, novamente, que essa regra que bloqueia todo tipo de tráfego de entrada tem prioridade.